Amém, né? Graça e paz a todos. Boa noite, mais uma vez. Abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. A partir do versículo 1 até o versículo 8. Melhor, até o 9, né? Para deixar mais contextualizado. Josué capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9. Amém, né? Vamos ler? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo está morto. Prepara-te agora, atravessa esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu vos dei todo este lugar que vocês pisam com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei a dar a teus pais. Apenas esforça-te, sê corajoso, cuidando em obedecer toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, e assim será bem-sucedido por onde quer que andares. Não afaste a tua boca do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar teu caminho e será bem-sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te, sê corajoso, não tenha medo, não te assustes, porque o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Amém? Vamos orar, né? Soberano Deus, Rei de toda a terra, nosso Redentor, nosso Senhor, pedimos a Ti que nosso coração, por meio do Teu Santo Espírito, possa estar sensível à Tua voz, aberto, ou como o próprio Josué nos diz, inclinado a Ti, para ouvir Tua palavra, para sentir Tua presença. Fala conosco, Senhor. Necessitamos de Ti, necessitamos da Tua graça e do Teu amor. Abre nossa mente, para que Tua palavra penetre no nosso coração, para que a gente possa viver ela durante o nosso dia a dia. É nosso pedido a Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que eu estou ficando meio cego. O negócio está sério, é porque eu estou sem o meu óculos, né? De descanso, na realidade. Mas, vamos lá. O que a gente leu, esses 9 versículos, a gente tem aí colocar dessa forma, uma espécie de um prólogo do livro de Josué. Aqui você tem um chamado dele e o porquê desse chamado e o que vai acontecer com ele. Ele vai guiar o povo para a terra prometida e ele, se ele seguir a Deus, a semelhança de Moisés, ele vai ser bem-sucedido naquilo que ele vai fazer. Então você tem aqui todo o prólogo do livro.
A partir do versículo 10 até o capítulo 24, a gente tem o desenrolar, por assim dizer, o desdobramento aí dessa ordem aqui, desse prólogo aqui que a gente acabou de ler. Um outro ponto do livro de Josué, eu vou colocar entre aspas, né? Ele é uma espécie de uma reencenação, se é que eu posso colocar dessa forma, por falta de uma palavra melhor, vou usar isso, uma espécie de uma reencenação dos 5 primeiros livros da Bíblia. Mais especificamente, Êxodo. E por que isso? Vou te dar aqui alguns exemplos, né? Você tem aí no capítulo 3 de Josué, a partir do versículo 13, você tem a travessia do Rio Jordão. E a semelhança do que ocorre em Êxodo, capítulo 14, versículo 2, o mar se abre, o mar vermelho se abre, e o povo passa a pé enxuto. Do mesmo jeito aqui. Capítulo 3 de Josué, versículo 13, você tem o povo passando o Rio Jordão, que também foi aberto, que também está em uma espécie de duas muralhas de água, e o povo passa a pé enxuto. Do mesmo jeito, você tem Josué capítulo 1, versículos de 2 a 3, Deus dizendo para ele, olha, você vai herdar essa terra, a terra prometida, que é a terra que mana leite e mel, que é, por exemplo, Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 2, quando Deus diz para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, uma terra que mana leite e mel. Êxodo capítulo 3, versículos de 2 a 5, você tem um anjo do Senhor aparecendo numa sarça para Moisés e dizendo para ele, vá para o Egito, tire meu povo de lá, eu vou estar com você. Do mesmo jeito, esse mesmo anjo do Senhor, capítulo 5 aí de Josué, versículo 15, ou a partir do versículo 13 até o versículo 15, você tem um anjo do Senhor, praticamente as mesmas palavras que o anjo diz para Moisés, tira as tuas sandálias, porque o local que você está pisando é santo. Do mesmo jeito o anjo diz aqui para Josué, versículo 15, tira as tuas sandálias, Josué capítulo 5, versículo 15, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar no qual você está pisando é santo. Então preste atenção que é uma espécie de, abre aspas, reencenação dos 5 primeiros livros da Bíblia. O pecado de Acã, né, capítulo 7, a partir do versículo 21, a gente pode trazer um paralelo para o povo no deserto. Êxodo capítulo 34, quando o povo constrói uma espécie de um bezerro de ouro e vai adorá-lo. Aqui é do mesmo jeito. Acã sabe que não pode pegar todo aquele, vamos dizer assim, material anátema que Deus proibiu ali, e ele pega. Então você tem uma espécie de uma reencenação. Mas não é só isso. É tanto reencenação como conclusão dos 5 primeiros livros da Bíblia. Você tem nos 5 primeiros a promessa de uma terra prometida, de uma terra que mana leite e mel, e que o próprio Deus vai estar com aquele povo. Em Josué, isso vai se estender até Juízes, até o final do Antigo Testamento, o povo agora nessa terra, que Deus havia prometida. Então você tem aqui a conclusão dos 5 primeiros livros da Bíblia. E como é que se desdobra toda essa conclusão? Mas o que eu quero que a gente perceba é o seguinte, é o padrão divino em tudo isso.
Eu não vou ter tempo, obviamente, de cobrir os 24 capítulos do livro, mas deixa eu tentar resumir. Você tem o chamado de Josué, que vai pegar aí do capítulo 1 até o versículo 9. Melhor, vamos colocar aqui até o capítulo 2. Você tem capítulo 3, a travessia do mar. Depois disso, você vai ter o povo já em Jericó, um povo já conquistando as terras. Isso aí você vem aí até... deixa eu pegar aqui até o... Divisão das tribos. Pronto. Até o capítulo 10, a partir do capítulo 4... Ou melhor, a partir do capítulo 3, que você tem a travessia, você tem a conquista das cidades. Capítulo 6 de Jericó. Você tem aí a conquista de Ai. E tantas outras cidades que eles vão conquistando ao longo do percurso. Depois de adentrar na terra, depois de ser vitorioso, você tem a distribuição dessa terra prometida. Mais uma vez, cumprimento daquilo que Deus havia prometido para os patriarcas. Capítulo 12, capítulo 13. Mais especificamente aí, os capítulos 11 e capítulo 12. Você tem toda a distribuição das tribos, das terras, capítulo 16, no qual eles vão conquistando e vão dividindo. Então, todo o livro é isso, é conquistando, é vencendo os reis e dividindo as terras. O problema é que isso a gente vai ver mais claramente no livro de Juízes. O povo vai perverter essa terra, a terra prometida. E aqui vem um fato curioso, né? A gente tem a capacidade de estragar o que é bom. E a gente tem a capacidade de piorar o que é ruim. Qual o padrão divino aqui? No capítulo 1, que foi o que a gente leu, versículo 2, Deus manda Josué sair daquela posição no qual ele está e ir para uma terra que Deus havia mostrado para eles. É uma terra boa que mana leite e mel. A ideia aqui de manar leite e mel, que é essa terra boa, por exemplo, você vê isso em Números 13, 27, né, com os espias. Quando Moisés manda os espias para a terra, e aí eles veem que a terra é uma terra frondosa, frutífera, né, próspera, grande. Só que aí o povo, ele consegue contaminar aquilo que é bom. O povo ia espiar a terra, trazer informações para Moisés de como seria essa terra que Deus havia dado ao povo. E aí os espias retornam e dão notícias péssimas. Poxa, a gente olhou, a terra é muito boa, está aqui o fruto que a gente colheu. Não me lembro agora se era romão, se era uvas, acho que era uva. E aí você vai ver em Números 13. E aí eles dizem, olha, a terra é muito boa, o problema é que os habitantes são muito grandes e a gente é uma espécie de gafanhotos para eles, somos gigantes. A gente não tem como vencer isso. Conclusão, Deus se ira com o povo, morre muita gente por causa disso, porque o povo queria, a partir dali, retornar para o Egito. Esse povo é grande demais, a gente não vai conseguir vencer eles. Então perceba, Deus deu a terra a eles, uma terra boa, frondosa, mas o povo consegue contaminar aquilo. O que eu quero dizer com isso? A terra que mana leite e mel é uma terra frondosa, uma terra próspera, semelhante ao Éden. Esse é o padrão de Deus. É trazer o povo para aquele padrão que existia no Éden. Que padrão é esse? Prosperidade da terra, uma terra frutífera, um ambiente bom, com boas condições. Essa é a ideia de Deus.
Esse é o padrão que Deus estabeleceu no Éden. É por isso que eu disse que Josué é uma espécie de reencenação do que você tem nos 5 primeiros livros da Bíblia. A terra que mana leite e mel tem essa ideia de ser boa, semelhante ao Éden. Um local bom para viver, um bom ambiente, no qual, obviamente, Deus estaria com esse povo. Qual o problema disso? O povo contamina essa mesma terra. O homem peca, Deus cria o mundo, Deus cria o jardim, o homem peca, sai do jardim. Aí vai, começa a povoar a terra, começa a pecar de novo. O que acontece? Deus manda um dilúvio. Aí morre todo mundo, aí fica só uma família. Reconstrói de novo. Preste atenção, uma nova terra, terra frondosa, semelhante ao Éden. O que acontece? O povo se corrompe de novo. E assim vai sucessivamente. O padrão de Deus é que a humanidade viva segundo a bonança do Éden. É por isso que você tem isso sendo repetido várias vezes. O problema é que a humanidade vai lá e corrompe. A humanidade vai lá e corrompe. O padrão divino é uma terra boa. Não é esse ambiente, por exemplo, que a gente vive hoje. De hostilidade, falta de humanidade, falta de amor. Resultando nisso, catástrofes, poluição do ar, alimentos contaminados, o mar contaminado, água e por aí vai. Esse não é o padrão de Deus. O padrão dele é uma terra boa, que mana leite e mel. E não cargos e abrolhos como a gente tem. O padrão é Éden. O padrão é bonança. Mas não somente isso. Esse povo agora que está nessa terra, que está nessa terra, Deus exige deles nada mais, nada menos do que separação, ou uma palavra que a gente usa mais, que a própria Escritura usa, santidade. E o que seria isso, né? Em primeiro lugar, é o afastamento radical dos ídolos. E por quê? Os ídolos, eles pervertem a terra prometida. Eles contaminam a terra. Eu não vou pedir para você abrir devido ao tempo. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 4, que acho que é um dos textos que sobre idolatria que eu mais gosto, principalmente no Antigo Testamento. A partir do versículo 12 diz assim, olha, vocês viram como foi lá no monte, não viram? Vocês viram forma? Deus apresentou-se sobre forma? Óbvio que não. E por quê? O próprio texto explica. Para que vocês vejam uma forma, e aí vocês vão construir um ídolo. Diz, olha, a gente viu uma forma, sei lá, de homem, então a gente vai fazer um ídolo aqui em forma de homem. Não, mas a gente viu em forma, sei lá, de uma estrela, de uma luz brilhante de uma estrela, então a gente vai adorar o exército do céu. Não, mas a gente viu em forma, sei lá, de um lagarto. Então o Deus que nos libertou é forma de lagarto, então a gente vai adorar ele segundo isso aí que a gente viu. Não, Deus diz para o povo, vocês não viram forma alguma em mim, para que vocês viessem a cultuar o exército do céu, cultuar animais, cultuar ser humano. Forma alguma vocês viram. Por que tudo isso? A idolatria contamina a terra. O exemplo clássico disso é Êxodo 34, quando o povo traz um ídolo, se dobra diante dele e diz, foi ele que nos tirou dessa terra. O resultado da idolatria na época, e ainda é hoje, só que hoje é mais modernizado, era morte de crianças, em alguns casos de pessoas, mas o principal, e é o que a gente vê hoje, é perversão sexual. É o culto, famoso culto da fertilidade que havia na época e que ainda há hoje, só que de uma forma mais romantizada, de uma forma mais moderna. Mas é a mesma coisa do que a gente está vendo hoje. Isso traz perversão para a terra no qual Deus colocou aquele povo. Aquilo não é o padrão de Deus para o povo, e sim santidade.
Deus redime esse povo. E esse povo pertence a Ele, e não a Ele mesmo, e não a eles mesmos. O povo é propriedade particular de Deus, é nação santa, povo eleito, né? Êxodo capítulo 19, versículos de 5 a 6. É por isso que no final da vida de Josué capítulo 24, versículo 23, ele chama o povo e diz assim: olha, incline o coração a Deus e larguem os ídolos de vocês. Josué capítulo 24, versículo 23. O exemplo maior que eles têm é o próprio Acã. Na terra prometida, Acã corrompe essa terra com o que ele pegou lá do anátema da terra, né? Segundo, ainda sobre a santidade, né? O cuidado com os relacionamentos. Josué ainda capítulo 23, versículos de 12 a 13. Eles não deveriam tomar suas filhas e dar em casamento a outras nações ou a outros povos. E qual era o intuito disso? Porque essas outras nações tinham ídolos. Se eles se casassem com eles, aquelas mulheres ou aqueles homens das outras nações trariam seus ídolos para o povo, resultado, contaminando a terra e trazendo laço e armadilha para o próprio povo. O Deus deles é um Deus santo. O padrão de Deus para esse povo é uma terra boa, nada de contaminação, nada de pecado. Por isso, a exigência para que esse povo se separe, a exigência para que esse povo abandone os ídolos. Que, por fim, esse Deus é santo. Não é semelhante aos deuses de Baal, de Azera, que eram deuses profanos na época, que tinham, como eu disse, o culto à fertilidade ou envolvendo essa prática sexual de perversão da nação. Deus é santo, então, portanto, sejam santos. Esse é o padrão que Deus estabeleceu para eles. Uma terra boa, frondosa, santa, com um povo santo e com Deus santo. Esse é o padrão que Deus estabeleceu para eles. A grande questão é: quem é que vai guiar esse povo para isso? Preste atenção, é uma terra santa, no caso, uma terra prometida, que mana leite e mel, uma terra abençoada, frondosa, frutífera. Esse povo tem que ser santo para estar nessa terra. E por quê? Porque o próprio Deus é santo. A grande pergunta é: quem é que vai guiar esse povo para todo esse padrão? E aí é onde entra Josué, é onde entra o texto que a gente leu no início. Josué, ele é o guia do povo. É ele que vai guiar o povo para aquilo que Deus quer. Por isso, versículo 2 de Josué, capítulo 1. Meu servo Moisés está morto. Prepara-te, atravessa esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Primeira coisa desse líder: ele precisa ser corajoso. Versículo 3. Melhor, vamos lá para o versículo 6, porque senão não vai dar tempo. Versículo 6. Deixa eu pular aqui que é melhor. Esforça-te, seja corajoso, porque você vai fazer com que esse povo herde a terra que eu jurei a dar aos seus pais. Em outra tradução, você encontra: seja homem, seja forte. E aqui, eu acho que é a mesma ideia, talvez, do que Paulo fala a Timóteo, né? Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de temor e tremor. É a mesma ideia aqui. Deus nos chamou, ou no caso, chamou aqui a Josué para guiar um povo. Não é qualquer povo.
Às vezes a gente lê a Bíblia e romantiza, né, certas coisas, né? Esse povo aqui que vai para a Terra Prometida é um povo rebelde, contradizente, em muitos casos idólatra, em muitos casos vai se rebelar, como se rebelou, por exemplo, com Moisés, principalmente com Moisés. Não é fácil. Por isso Deus diz para ele: seja corajoso, esforce-te, porque não é fácil a tarefa no qual você vai enfrentar. Não é fácil. Não é fácil lidar com gente. Agora a gente fala por nós mesmos, né? A gente é complicado, nós somos complicados. Às vezes a gente nem mesmo se entende, né? Imagina só como é para alguém liderar pessoas. Que nós mesmos somos complicados. Para nós mesmos, né? Imagina só para os outros. Então é complicado, né? Versículo 6: esforce-te, ser corajoso, porque fará esse povo herdar toda a terra que jurei a os seus pais. Versículo 7: apenas esforce-te, ser corajoso, cuidando em obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, assim será bem sucedido por onde quer que andares. Esse líder aqui, no caso Josué, além de corajoso, além de determinado naquilo no qual ele vai fazer, ele também deve ser um homem que obedece à lei, um homem voltado para a palavra de Deus, as normas que Deus instituiu para que ele guiasse esse povo. Não é o padrão de Josué, não é a lei que Josué criou, não é a experiência de Josué que vai guiar o povo, não, é a palavra de Deus. Por isso, obedeça a ela. Olha só, ainda no versículo 7. Cuidando em obedecer toda a lei que o meu servo te ordenou, não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, assim será bem sucedido por onde quer que andares. O sucesso dessa missão aqui, desse guia, que no caso aqui é Josué, é a lei. Ele vai ser bem sucedido em tudo que ele vai fazer. No entanto, ele precisa seguir as normas nas quais Deus havia instituído para que ele seguisse. E elas, finalzinho do versículo 8, vão fazer com que o caminho dele seja bem sucedido. Ele vai prosperar em tudo aquilo que ele intentar fazer. Como eu disse, tudo isso será segundo a ordem de Deus, segundo a lei de Deus. O povo necessitava desse guia. Segundo essas ordens que Deus havia instituído para ele, corajoso, esforçado, ele tem que obedecer a Deus, ele tem que confiar em Deus, ele tem que ser guiado pela palavra de Deus, para que toda a missão dele seja bem sucedida. Caso contrário, ele falharia. No entanto, Josué, Moisés, Abraão, Davi, todos eles foram líderes que foram guiados por Deus, levados por Deus para guiar o povo de Deus a essa terra, ou segundo os padrões que Deus havia estabelecido para o povo. No entanto, todavia, né? Todos eles tipificavam, todos eles apontavam para algo superior a eles. Em Hebreus 8, versículo 5, o autor diz assim, que tudo que está escrito no Antigo Testamento, principalmente com referência à lei, a lei de sacrifícios, eram sombras.
O que Josué fez, o que Abraão fez, Davi e tantos outros homens de Deus que guiaram o povo dele para essa terra, que ensinaram o povo de Deus a forma correta de se viver nessa terra, era uma espécie de modelo, apontavam para algo, tinha um foco em algo. Josué, embora tenha sido bem sucedido em sua missão, porque de fato levou o povo para a terra prometida, o povo continuava a pecar. Na terra prometida, o povo continuava a desobedecer a Deus. Na terra prometida, a terra prometida, ela vai ser corrompida. O livro de Juízes é o que espelha isso, ou que abre um leque. A terra prometida, ela está corrompida por causa do povo. Josué é um modelo para aquilo que viria. Jesus, ele vai cumprir a semelhança de Josué. Ele vai cumprir essa ordem de levar o povo para a terra prometida. No entanto, não é qualquer terra. Não é a terra segundo o ambiente que a gente vive hoje. De pecado, de morte, de idolatria, de desobediência a Deus. Jesus, ele vai levar o povo para a terra prometida, mas não é essa terra no qual a gente vive hoje. É outra terra. Josué foi bem sucedido na sua missão. No entanto, Josué não morreu por esse povo. E aqui é onde entra Jesus. Além de guia para o povo de Deus, para essa terra prometida, esse guia, ele morre. Ele morre. Mas ele morre não porque vier alguém, poxa, foi um achado, né? Foi uma tragédia, mataram o nosso líder. E agora? Comamos, bebamos, que amanhã a gente vai morrer, acabou o mundo. Não. Esse guia agora, que é Jesus, além de levar o povo para a terra prometida, ele morre por esse povo. E é exatamente por causa da morte dele que esse povo vai para a terra prometida. Abra comigo em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 23. O livro de Hebreus, a partir do capítulo 8, ele vem falando aqui dos sacrifícios, né? Como era feito no Antigo Testamento. E o que ele vai mostrar é que tudo tinha um objetivo, tudo tinha um foco. Por que tudo aquilo dali se realizava? E que obviamente apontaria então para Cristo Jesus, que era o consumador de tudo aquilo que havia sido feito anteriormente, né? Capítulo 9. Falando ainda sobre sacrifícios, ele diz o seguinte. Capítulo 9, versículo 23. Portanto, era necessário que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores. Pois, versículo 24, Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu,
para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ele também não ofereceu muitas vezes como sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo, de ano em ano, com sangue de outro. Nem, nesse caso, seria necessário que ele sofresse muitas vezes desde a fundação do mundo. Vamos parar aqui. Ele está falando aqui do chamado Yom Kippur, né, ou o dia da expiação, que era feito anualmente. Então, anualmente, o sumo sacerdote, todo mundo na frente do templo, o sumo sacerdote entrava com sangue no lugar santíssimo, Deus recebia aquela oferta e o povo todo, a nação toda era perdoada. Daí o dia da expiação, o famoso Yom Kippur. Isso acontecia anualmente. Aqui não. Jesus, ele é a consumação de tudo isso. Perceba, versículo 26. Nesse caso, seria necessário que ele sofresse muitas vezes desde a fundação do mundo. Ele não entra várias vezes no santuário, ele entra uma vez só, uma única vez. Mas agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Então, o sacrifício que Jesus fez é de uma vez por todas. Versículo 27. E como está ordenado aos homens morrer uma só vez e depois vir o juízo, engraçado, é que ele faz essa comparação. Jesus, ele morre de uma vez por todas. Não é semelhante aos sumos sacerdotes. Ele entra no Santo dos Santos, realiza esse sacrifício de uma vez por todas. A comparação que ele faz agora é da própria humanidade, né? da própria vida humana. Versículo 27. E como está ordenado aos homens, veja, morrer uma só vez, depois disso acabou, vem um juízo. Assim também, Cristo, oferecendo-se de uma vez só para levar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação daqueles que esperam nele. Esse guia morre pelo povo, de uma vez por todas. Esse guia, que é o servo sofredor de Isaías 53, ele também é bem sucedido. E agora esse guia, ele vai, em segundo lugar, levar o povo para Jerusalém celestial, no caso para a terra prometida, para aquela terra que mana leite e mel. Detalhe, essa terra agora não tem mais dor, não tem mais sofrimento, não tem mais nada, angústia. É o padrão do Éden. Abra comigo em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 4. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva, preparada para o noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus que está entre os homens. Pois habitará com eles, e eles serão seu povo, e Deus estará com eles. Versículo 4. Ele, Deus, lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Isso aqui é a terra prometida. Era o padrão que Deus estabeleceu lá no Éden, que vem com Josué. Essa é a ideia de terra prometida. Lembra, tudo o que aconteceu aqui no livro de Josué apontava para isso. Era um modelo. Esse que é o padrão.
É isso que nos aguarda. É isso que temos nesse mundo. Essa é a nossa esperança. Nosso guia morre. E através dessa morte, a gente pode ter acesso a essa bonança, a essa realidade, a esse mundo que Deus estabeleceu para nós desde o Éden. Era exatamente isso aqui. Preste atenção. Nesse mundo, versículo 4 de Apocalipse capítulo 21, não há o quê? Lágrimas. Não há choro. Não há tristeza, não há dor, não há angústia. Não há sofrimento. Não há morte. Só alegria, meus irmãos. Isso é Éden. É o mesmo de Gênesis. Por isso que eu disse para vocês que Josué é uma espécie de reencenação dos primeiros 5 livros da Bíblia, que aponta para isso. Você tem aqui a consumação de tudo. É isso que nos aguarda. Filipenses capítulo 3, versículos 20 a 21, Paulo diz assim: a nossa pátria está no céu, onde a gente aguarda o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. É isso que nos aguarda, restauração de tudo. Hebreus capítulo 4. Ainda há um descanso para o povo de Deus. E esse é o nosso descanso. A terra prometida que tanto desejamos. Por que isso acontece? Porque o nosso guia, o nosso líder, morre. Mas ele não continua morto, ele ressuscita. E ele nos guia, primeiro, para uma vida o quê? Santa. Esse era o padrão que Deus queria para o povo. Cuidar dos relacionamentos do povo, para que o povo não se voltasse para os ídolos e ao mesmo tempo abandonassem a Deus. Jesus ele veio para trazer esse relacionamento verdadeiro do cristão com Deus, para que ele tenha ciência daquilo para o qual ele foi resgatado, que é para viver essa vida santa. Abra comigo em 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13. Jesus é o nosso padrão de santidade. 1 de Pedro capítulo 1, versículos 13 a 19. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Diz assim: portanto, com entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e espere inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Que graça é essa? Nossa Jerusalém celeste, a nossa terra prometida, a terra celestial, nossa pátria, como Paulo diz. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinham anteriormente, quando vocês estavam na ignorância, mas sejam santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito: sereis santos porque eu sou santo. E andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se chamam de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas, sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata, ouro, que vocês foram resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por herança de vossos pais, mas, versículo 19, foram resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo. Padrão de santidade nosso é Jesus.
É isso que Josué ensinou para o povo. É isso que Jesus nos ensina. Esse é o padrão que Deus estabeleceu para o povo. Santidade, separação de tudo. Esse nosso guia nos leva para a terra prometida, nos mostra o que é viver em santidade e por que devemos viver em santidade. O padrão de santidade é Ele. Por fim, nosso guia, a semelhança de Josué, ele nos ensina quem é o verdadeiro Deus. Lembra o que Deus disse para Josué? Aliás, vamos generalizar aqui Moisés, Arão, Davi, bota todos do Antigo Testamento, Isaías. Não tenham outros deuses além de mim. Jesus vem ensinar para todos nós, João capítulo 17, versículo 26, quem era o verdadeiro Deus. Foi isso que ele veio nos ensinar. E para que isso? Para que a gente viva segundo as normas dele. Para que a gente viva no padrão dele. Pois temos, repito, essa terra prometida, a Jerusalém Celeste, como Paulo diz, a nossa pátria está no céu. Necessitamos disso. De um guia que morreu por nós, mas que está vivo, que ressuscitou. E eu queria encerrar apenas com uma lição. E ela é bem simples. Não vivemos para nós mesmos. Vivemos para Deus. Porque onde a gente vai morar é no lar dele. É no lar dele. É no reino dele para onde a gente vai viver. É no reino dele. Nossa vida não é nossa. Aquilo que a gente tem não é nosso, é dele. Tudo pertence a ele. Pois ele enviou seu filho para morrer por todos nós. Que a gente possa entregar de fato o nosso coração a ele. E como disse Josué, capítulo 24, inclinar nosso coração a ele e largar tudo aquilo de ídolo que nos pertence, que está dentro do nosso coração, jogar fora, cultuar somente a ele e somente a ele adorar, hoje e para sempre. Amém. Amém. Vamos orar? Oremos. Senhor, te agradecemos. Temos tua palavra. Temos os teus servos que nos ensinam sobre esse maravilhoso, inexplicável, insondável amor. Quem somos nós, Senhor? Quem somos nós para além de nos levar para essa pátria maravilhosa no qual tanto ansiamos? O Senhor envia seu Filho para morrer por nós. Para através desse sacrifício dele, a gente possa ter acesso a essa pátria que tanto desejamos. O que a gente pode dizer a Ti, Senhor? O que a gente pode falar para Ti? O Senhor, diante de tamanho amor, de tamanha graça, de tamanha misericórdia, o Senhor nos cala. O Senhor nos coloca de joelhos. O Senhor rasga o nosso coração. Quem somos nós sem Ti, Senhor? Nosso coração está de joelhos diante de Ti, Senhor. Quem somos nós? Nos calamos perante a Tua face.
Só rendemos louvores a Ti. Como o Senhor mesmo disse para Josué e também nos diz: não fomos nós que plantamos, não fomos nós que construímos, não fomos nós que conquistamos nada. Foi o Senhor. Foi o Senhor que, em meio aos nossos pecados, que em meio a toda a nossa rebeldia, idolatria contra o Senhor, contra a Tua verdade, o Senhor envia Seu Filho para morrer por nós. Na maior prova de amor, na prova de amor derradeira de todas, o Senhor Jesus morreu por todos nós, quando ainda éramos pecadores, e nos levou para Ti, Senhor. Nos levou para Ti e nos deu a garantia dessa terra prometida que tanto ansiamos. Nos selou com Teu Santo Espírito. Nos dobramos, Senhor, diante de Ti. Não há palavras para Te agradecer. Não há palavras para Te louvar. Nada basta, pois é grande demais, é maior do que nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado por Teu amor. Obrigado por Tua misericórdia. Nos despede em paz para os nossos lares. Nos protege, nos guarda, Senhor. E nos dá um início de semana cheio de Ti e na Tua presença sempre. Em nome de Jesus, e nele Te oramos. Hoje e sempre. Amém. E graças a Deus.